Sabendo no ar. Alô Bahia, alô Maranhão, alô Sergipe, alô Rio Grande do Norte, de minha querida Fátima Bezerra. Quanta gente boa, meu Deus. Galera que vai fazer o Enem. Olha, este papo é inteiramente com vocês. Até porque o tema não é quente não, viu? O tema é pelando. A gente vai falar hoje de Amazônia. Amazônia, você duvida que vai vir aí uma questão? Olhe bem, pode vir também um tema de prova, quem sabe, não é? O tema da redação da prova. Pode sim acontecer. Por isso que eu trouxe dois pesos pesados, dois grandes mestres, conhecidos e aplaudidos de pé da Bahia. À minha direita, o mestre Odair de Geografia. Odair, bem-vindo. Obrigado, professor. Olá, André, professor Jorge. É uma satisfação muito grande estar aqui discutindo um tema que, professor, eu não tenho dúvida que essa questão não caia no Enem, a questão da Amazônia. É a questão certa, ainda mais agora se discutindo tanta coisa, né? Com certeza. Diversidade, queimadas. Então você de casa fique ligado que vai ser muita dica daqui. Falou, tá falado. E o mestre André de Biologia. Diga aí, Del. Satisfação inenarrável estar aqui novamente com você, com o Odair, preparando material maravilhoso para vocês chegarem quentes na hora do Enem. Vamos brocar em Amazônia. Coisa boa, gente. E aí, preparados? Preparadas? A contagem começou, a contagem regressiva, e eu vou começar por uma pergunta para Odair. Vamos lá, professor. Meu irmão, que fenômeno é esse? Que lugar é esse? Geograficamente, que é a Amazônia? A Amazônia é a maior biodiversidade do mundo, né? Ela tem uma riqueza, não só a título de biodiversidade, né? Mas também ela tem uma importância social, ela tem uma importância econômica muito grande. A Amazônia é uma farmácia a céu aberto, a Amazônia tem riquezas minerais, a Amazônia tem a maior bacia hidrográfica do mundo, o rio Amazonas, o rio Ranza, que é um rio subterrâneo abaixo do rio Amazonas, 4 km de profundidade, o aquífero Alter do Chão na Amazônia também, que daria para abastecer o Brasil de água potável durante décadas. Então, a riqueza da Amazônia, ela é incalculável. Agora, meu querido mestre, me conte uma coisa. Quando a gente fala em Amazônia, nós pensamos num território apenas dentro do Brasil? É um erro se pensar que a Amazônia é só brasileira. Sim. A Amazônia pertence a outros países da América do Sul, né? Sim. A Colômbia, o Peru, o Suriname e outros mais. Agora, existe uma parte da Amazônia chamada Amazônia Legal, que é justamente a parte da Amazônia que pertence ao Brasil, que o Brasil tem jurisdição. Outra coisa também é se pensar que a Amazônia é só a região norte do Brasil. Não. Ela pega, por exemplo, parte do Maranhão, norte do Mato Grosso, né? Então, essa Amazônia Legal, em torno de 56% a 60% dela é brasileira. Maravilha! Viu como você está aprendendo? Eu, por exemplo, acabei de aprender isso. A Amazônia Legal é a Amazônia brasileira. A Amazônia não está apenas na região norte. Tá anotando tudo, tá? Numa boa? E esse bioma, mestre André? A riqueza desse bioma chamado Amazônia. Portugal, você sabe que grandes biomas como a Amazônia, eles são chamados de hotspot de biodiversidade. E quando nós falamos biodiversidade, não falamos em termos de quantidade, né? Nós falamos em termos de variabilidade genética. Quer dizer, existem genes, existem características particulares que só existem ali naquele lugar. Um grau de endemismo enorme, né? O endemismo é tão grande que você pode adquirir malária estando lá. Só porque lá, por estar lá. Porque lá é o habitat do mosquito Anopheles, que é o mosquito que transporta o protozoário causador da malária, por exemplo. Então, nesse aspecto, a Amazônia é riquíssima na quantidade de abelhas, que são os principais agentes polinizadores e reguladores desse equilíbrio, algo em torno de 3.000 espécies de abelhas, fora uma diversidade enorme de mamíferos, de répteis, de aves, uma coisa fabulosa que nós ainda não conseguimos pesquisar e catalogar completamente. Tem muita coisa, principalmente, o professor Odair falou em termos de farmácia a céu aberto, em termos de substâncias ativas
que são ativos para nós. Nós temos que ser espertos e cuidar da Amazônia, porque o capital que pode vir de lá, em termos da exploração da biodiversidade de forma sustentável, é incalculável. Que maravilha! Pessoal daí, olha bem, recentemente, né, o nosso querido, digamos assim, presidente da República, Sim. disse que a questão da Amazônia não é o índio nem a porra da árvore, usando a expressão dele. Foi exatamente entendeu? essa frase. Que é o minério. Diga aí, vá. Desdobre isso aí. Veja bem, Sim. chegou-se a se dizer, Sim. o atual presidente do país, que quem estava queimando a Amazônia eram as ONGs, por exemplo, a WWF, né, o Greenpeace, por exemplo. Né? Essas ONGs elas recebem verbas para proteger a floresta, na realidade. Né? E, segundo elas fizeram isso com uma retaliação por ele ter influenciado na redução de verbas para essas ONGs. Obviamente elas se sentiram ofendidas e rebateram, né, de alguma forma. Certo? A questão do índio. O índio e os povos da Amazônia, eles querem a floresta em pé. Se eles vivem da floresta, como é que eles vão destruir aquilo que dá sustento a eles? Então não tem lógica nenhuma dizer que índios, né, e a população local, ribeirinha, sei lá o que for, vai destruir a floresta. Obviamente, um ou outro caso mais isolado pode ter, como o caso, por exemplo, do mogno, que é uma espécie em extinção, uma árvore em extinção na Amazônia, e o IBAMA proibiu, certo? A extração do mogno pela madeira de lei. Só que uma meia dúzia de índios tira aquilo ali e vende, mas são índios mais aculturados e tal. A grande população indígena e a ribeirinha, ela quer a floresta em pé, de forma sustentável. Derrubar e tirar o seu sustento. Maravilha, querido. Olha bem, gente, papo bom, hein? Gostoso demais. E quando a conversa é boa, o tempo voa. Primeiro bloco foi embora, você não sentiu? Claro que não sentiu. Eu vou para o segundo bloco, mas só saio daqui na companhia musical de Vital Farias. A Saga da Amazônia, o grande hino, né, deste grande lugar. @português com Portugal. Nosso papo é por aí. Só vou ali.